Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 25 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver: municipários entram em greve nesta segunda-feira. Projeto de lei do Executivo que modifica plano de carreira dos servidores deve ser votado na tarde de hoje. Nós iniciamos uma série de reportagens falando sobre a água. No episódio desta segunda-feira, você confere a situação do Rio Gravataí, que banha 6 municípios da região metropolitana e é um dos mais poluídos do país. Esporte: Grêmio faz 6-0 no Juventude e se garante na semifinal do Gauchão. O Internacional venceu o Novo Hamburgo por 2-0 no sábado e também encaminhou a sua vaga. E ainda, confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa essa edição do Rio Grande em Movimento indo lá para a Serra Gaúcha, porque um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica localizada no Distrito Industrial de Bento Gonçalves neste final de semana. O fogo começou por volta das 2 horas da tarde do domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fumaça era tóxica por causa da presença de cianeto vaporizado. Em função disso, a área teve que ser isolada. O fogo destruiu máquinas e toda a produção da indústria que produzia puxadores, maçanetas e cabides. Ainda conforme os bombeiros, o teto desabou, mas o incêndio não chegou a alcançar o primeiro pavimento, onde funciona a parte administrativa. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. E na manhã de hoje foi reaberta a UTI neonatal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que estava fechada desde a quinta-feira passada por causa de uma infestação de carrapatos. 17 crianças tiveram que ser retiradas da UTI, que passou por uma limpeza. O local era para ser reaberto ainda ontem, mas só foi liberado na manhã desta segunda-feira. A prefeitura ainda não sabe o motivo da infestação de carrapatos, mas já está investigando o que pode ter acontecido. E atenção agora quem possui veículo. Termina na próxima sexta-feira o prazo para a quitação do IPVA 2019 com desconto de até 20%. Para ter esse benefício, o contribuinte precisa somar as vantagens dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. O desconto do Bom Motorista garante abatimentos conforme o período sem infrações no trânsito. 15% para os condutores sem multas nos últimos 3 anos, 10% para quem não é multado há 2 anos e 5% para quem está há 1 ano sem infrações. Já o desconto do Bom Cidadão varia conforme a participação dos proprietários de veículos no programa Nota Fiscal Gaúcha. 5% para quem acumulou no mínimo 100 notas fiscais registradas, 3% para aqueles que registraram entre 41 e 99 notas e 1% para quem cadastrou de 1 a 40 notas. Quem não optar pela quitação antecipada precisa verificar o vencimento de acordo com o número final da placa. Para a final 1, o vencimento fica para o dia 1º de abril e assim sucessivamente, conforme o cronograma. Para mais informações, o contribuinte que mora aqui em Porto Alegre pode ir ao prédio da Secretaria da Fazenda, que fica na Rua Siqueira Campos, número 1044. O atendimento funciona das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. Já no interior do estado, o serviço é realizado nas delegacias da Receita Estadual. E agora a gente fala sobre previsão do tempo. A semana começou com clima bem ameno, temperaturas baixas em todo o estado. E a tarde também não deve esquentar tanto, então vamos conferir como fica o tempo para todas as regiões. Em Porto Alegre, a variação térmica deve ser de 10 graus. O dia amanheceu bem fresquinho, com mínima de 18 e máxima de 28 graus. Não há previsão de chuva para a capital. Em Camaquã, no sul do estado, a mínima foi mais baixa, 13 graus. E a segunda-feira também deve ser de sol, sem chuva, com máxima de 26 graus. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Na Serra Gaúcha, a mínima registrada no início da manhã foi de apenas 11 graus. À tarde, a temperatura sobe um pouco, chegando aos 25, com uma tarde ensolarada. Na região central do estado, mínima de 13 graus e máxima de 26. Em Santa Maria, a segunda-feira segue com sol, com algumas nuvens.
E hoje nós iniciamos uma série de reportagens especiais para falar sobre o bem natural mais precioso, que é a água. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, um dos principais rios que abastece a maior parte da população é o rio Gravataí. Mas um dos grandes problemas enfrentados é a poluição. Confira. O rio Gravataí abrange diversos municípios da região metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Taquara e Viamão. Graças a ele, mais de 1.200.000 moradores têm abastecimento de água. Porém, a bacia é considerada a quinta mais poluída do Brasil, segundo um estudo do IBGE. Nós estamos sobre o rio Gravataí, no trecho considerado de classe 4, ou seja, que serve apenas para navegação, mas é impróprio para consumo. Inclusive, você em casa pode não sentir, mas por aqui o cheiro de poluição, de lixo, é muito forte. Pelo caminho, o que não falta é justamente isso: lixo, caixas de isopor, muito plástico, garrafas PET, até pedaços velhos de eletrodomésticos. Para captar água potável, a Companhia Rio Grandense de Saneamento precisa derivar um duto de quase 30 quilômetros que vai até o Arroio das Garças. Lamentavelmente, isso vem acontecendo desde 2005, quando ocorreu aqui na região, no país, uma crise de estiagem, principalmente na região sul, onde literalmente o rio Gravataí secou. E com a falta de captação, a necessidade de captação de água bruta para o tratamento, foi necessária uma derivação de cerca de 30 quilômetros para o Arroio das Garças, que fica localizado no delta do Jacuí. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Canoas, apenas 30% do município tem tratamento de esgoto. A meta é a aprovação de parcerias público-privadas para que essa taxa aumente. Já esteve em votação na Câmara de Vereadores, foi retirado e a gente pretende que volte logo, porque com essa parceria público-privada, Canoas pode atingir em 11 anos mais de 80%, quase 90% do tratamento de esgoto, que seria bastante importante. Em Cachoeirinha, a situação já é mais animadora. Mais da metade da cidade tem esgoto tratado e a meta é atingir quase 100% até os próximos 10 anos. O importante, na minha avaliação, é concentrar os recursos e resolver o problema de um rio, né? Porque não adianta nós botar 87% de esgoto tratado de Cachoeirinha, ou 100%, e os outros municípios, Alvorada, Gravataí e Glorinha, não ter esse recurso, né? Então é importante pegar os recursos que tem e destinar num local só. Não precisava ser no Gravataí, podia ser no outro rio, de outra cidade, mas que resolva algum 100% e depois vão partir para outros, né? Algo que tem feito a população do município se conscientizar mais é a cobrança de tarifa pela disponibilidade, feita pela Corsã. Na prática, todo usuário que dispõe de rede coletora de esgotos sanitários na rua em que mora, mas não esteja conectado, paga pelo serviço. Que já está iniciando até a cobrança da disponibilidade em si. Isso quer dizer que se o usuário não se conectar no prazo que a Corsã estabelece, como um prazo que dá ainda descontos para adesão, em torno de 2 anos ele vai pagar o dobro como se ele tivesse conectado. E a gente entende que isso é uma maneira de fazer o usuário forçar pelo sistema, pelo financeiro, aí no caso, e de que a responsabilidade é dele, assim como ele é responsável e paga a coleta de lixo na sua casa, ele tem que ser responsável pelo lixo que é gerado pelo esgoto. Então, com essa cobrança pela disponibilidade, a gente entende que vai ter uma margem muito maior de cobertura, né? E com isso melhorar nossas condições dos rios e principalmente do Gravataí, que é um rio que está tão próximo da gente e que hoje a gente não tem essa condição de captar água nele, por ser um rio impróprio para consumo humano. Mas nem sempre o peso no bolso ajuda. Diariamente, 50 toneladas de esgoto não tratado de municípios da região são jogados no rio, o que aumenta ainda mais a degradação da fauna e da flora ao redor. Há 40 anos, a Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí luta para melhorar as condições da bacia hidrográfica. Dentro da associação, há o projeto Rio Limpo, que leva visitantes e pessoas interessadas em conhecer não apenas o trecho poluído do rio, mas também onde é possível até tomar banho, o que representa muito mais da metade dele. 30% realmente apresenta problemas.
e nós temos que nos debruçar no 30. Mas também nós temos que trabalhar e divulgar os 70% do Rio Gravataí, na verdade, que apresenta excelente ambiente de banhado, água de excelente qualidade. Por isso que nós desenvolvemos já há 3 anos, pela Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, o projeto Rio Limpo. É um projeto que busca ser um projeto de educação ambiental, onde nós trouxemos as crianças, trouxemos os adultos, para mostrar um rio ainda que pode ser salvo e tem condições de ser salvo. Basta, na verdade, a integração de todas as instituições. E agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque ontem foi celebrado o Dia Mundial da Tuberculose, mas a gente vai falar disso logo depois do intervalo. Agora a gente faz um rápido intervalo, um break e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDCTV Digital e, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E atenção, estudantes que se preparam para o vestibular. Na manhã desta segunda-feira, foi divulgado o edital e as datas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. A prova do Enem será aplicada em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 6 de maio até o dia 17 e o pagamento precisa ser feito no máximo até o dia 23 de maio. Neste ano, a taxa é de R$ 85. Os pedidos de isenção no pagamento podem ser realizados do dia 1º de abril ao dia 10. Terão direito à gratuidade alunos do último ano do ensino médio da rede pública e estudantes com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio ou alunos que declararem estar em situação de vulnerabilidade. Todas as informações estão no site www.enem.inep.gov.br. E neste sábado ocorreu a prova de aniversário do Regimento Bento Gonçalves da Brigada Militar. Competidores de várias idades puderam praticar o hipismo. Confira. A prova mais tradicional da cavalaria da Brigada Militar reuniu cerca de 140 competidores de todas as idades, entre policiais militares e civis, divididos em 7 provas. Durante a competição, os participantes mostraram habilidade nas etapas de controle e força nas provas de obstáculos, que variam de 60 centímetros a 1,20 m. A primeira vencedora da competição foi a Luana, de apenas 11 anos, na prova Chivinho. Até que foi bem fácil, só mantinha a calma e o ritmo do meu cavalo. Mas além da preparação dos competidores, é muito importante também o cuidado e preparo do cavalo. Primeiramente, os preparativos começam desde de manhã cedo. A primeira refeição deles almoçam de manhã, depois ao meio-dia e depois de noite, após a prova. Tá? A gente puxou todos os cavalos de competição, banho em todos os cavalos. Tá? E agora, antes de selar, a gente limpa todos eles de novo, limpa a ranilha, ajeita a crina, trança a crina, sela cavalo e deixa ele pronto para a competição. Precisa de exame de sangue. Todos os cavalos têm exame de sangue. Todos eles fazem antes de qualquer competição. Além de toda a beleza da competição, a prova também é uma demonstração de força e preparo da cavalaria em ações da Brigada Militar. Tanto numa prova, né, o esporte, digamos assim, do hipismo, como com um trabalho, né, de policiamento montado em tudo que for evento, e até inclusive em futebol, né, que nós tivemos vários eventos semana passada, o cavaleiro tem que ter um domínio sobre o cavalo, ou seja, tem que se formar um conjunto perfeito. Tanto numa carreira de grama para transpor obstáculos, né, tanto, digamos assim, no evento futebol também. Um evento futebol, um evento de manifestações, né, um policiamento montado, digamos assim, na Redenção ou na Orla do Guaíba. Né, o cavaleiro, né, o policial montado, tem que ter o domínio sobre o cavalo, né, para não gerar nenhum acidente, né, e efetivamente cumprir essa missão.
E agora a gente fala sobre tuberculose, porque ontem, no domingo, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, só em 2018 a doença atingiu cerca de 8 milhões de pessoas. E cerca de 1 milhão de pacientes morreram por causa dessa doença. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor com a pneumologista, que é a doutora Cláudia Fontoura Dias. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela participação e boa tarde. Boa tarde. Doutora, a gente ouve falar muito em tuberculose, né? Mas tem muita gente que não sabe o que é essa doença, o que representa. Explica para nós um pouquinho o que é a tuberculose. Bom, a tuberculose é uma doença infecciosa, né? Que ela atinge principalmente os pulmões e ela é transmissível de pessoa para pessoa. Então, cada vez que uma pessoa que tem tuberculose tosse, o bacilo da tuberculose fica no ar. E as pessoas que convivem com ela podem inalar esse bacilo e se infectar. Então, é uma doença que, se não for tratada, pode se espalhar e aumentar o número de casos, como vem ocorrendo ultimamente. Pois é, e uma pessoa com tuberculose, ela pode conviver com outros ou não? Ela tem que passar um período internada para fazer o tratamento? Como é que funciona? Então, hoje em dia, o tratamento é basicamente ambulatorial. Né? O tratamento dura 6 meses, no mínimo, que é o tratamento para quem está no esquema básico de tratamento da tuberculose. Aquela pessoa que está tratando pela primeira vez. Né? Então, hoje em dia o medicamento ele é bem facilitado, porque são 4 medicações num comprimido só, e a pessoa tem que tomar, em média, 4 comprimidos por dia, e o tratamento dura 6 meses. E quem corre mais risco de pegar essa doença? Assim, os homens são mais afetados, as mulheres, ou é tudo igual? Geralmente, os homens são mais afetados, mas as mulheres também têm sido bastante afetadas pela tuberculose. E existe um motivo? Por que são mais os homens? Não tem um motivo bem claro, né? Mas a tuberculose ela atinge muito uma faixa de idade em torno dos 40 anos, que é uma faixa de produtividade, né, das pessoas, e acaba isolando a pessoa desse contato profissional por se tratar uma doença transmissível, né? Como que é feito? No início, a pessoa tem que ficar afastada do convívio das outras pessoas, até que ela tome a medicação em torno de uns 15 dias, e depois, se ela não estiver mais transmitindo a doença, ela pode voltar ao trabalho tranquilamente. E existe prevenção da tuberculose? Sim. Quando existe um caso de tuberculose, nós sempre procuramos investigar as pessoas que moram no mesmo ambiente, na mesma casa da pessoa, né? Ou que trabalham no mesmo ambiente. Isso é importante porque a gente tem que detectar os casos precocemente. Então, essas pessoas são investigadas através de uma avaliação clínica, raio-x de tórax e um exame que detecta se a pessoa já foi infectada ou não pelo bacilo, que se chama exame de Mantoux. É um exame que é feito na pele e diz se a pessoa está infectada ou não. Se ela estiver infectada, dependendo de alguns critérios, ela vai usar uma medicação para prevenir que ela adoeça com tuberculose. Quais são os sintomas da tuberculose? Quando que a pessoa deve procurar um médico porque acha que está mesmo com a doença? Com a tuberculose, se a pessoa tiver tosse, a partir de 3 semanas de tosse, febre, emagrecimento, suador à noite, ela já deve procurar um atendimento numa unidade de saúde para fazer alguns exames para descartar a tuberculose. A doutora falou que atinge mais a faixa dos 40 anos, mas é possível que crianças também peguem tuberculose? Sim, isso acontece. As crianças, quando nascem, elas fazem a vacina BCG, que evita as formas graves de tuberculose. Mas se ela tiver contato com um adulto que esteja transmitindo a doença, ou seja, ele tem tuberculose pulmonar e grande quantidade de bacilo no pulmão, quando ele tosse, ele pode passar a doença para uma criança que mora com ele, por exemplo. Né? E essa criança, então, é prioridade na investigação dos casos para que evitar dela adoecer. Bom, e a tuberculose é uma doença que tem cura? A senhora falou que tem um tratamento de 6 meses, né? Sim. Mas depois desse período de tratamento, a tuberculose está curada ou ela pode reaparecer? Como é que funciona?
Sim, quando nós estamos tratando a paciente ou o paciente pela primeira vez, a chance de cura é muito alta, em torno de 95% dos casos. Mas o que tem acontecido muito é altas taxas de abandono de tratamento, porque a pessoa pensa que já está curada quando começa a se sentir melhor e para de tomar medicação. Então, aqui no nosso estado, é um dos estados que tem uma alta taxa de abandono. Isso faz com que a doença não cure e a pessoa possa continuar infectando outras pessoas e também desenvolver uma tuberculose resistente aos medicamentos, que é uma forma bem mais grave e o tratamento passa de 6 meses para 1 ano e meio. E os cuidados, assim como lavar as mãos, essa questão de higiene, ela ajuda na prevenção também ou não? A tuberculose ela é transmitida principalmente pelo ar, né? Então, essa questão de higienização é importante, mas o fundamental é manter sempre a ventilação bem adequada do ambiente, principalmente na casa da pessoa que está doente, né? As janelas sempre abertas, um ambiente bem ensolarado, né? E orientação sobre como a pessoa deve evitar tossir em ambientes fechados, ônibus ou locais de grande aglomeração. Agora vem outono e inverno, né? Normalmente as estações que a gente costuma fechar mais as janelas, principalmente no inverno, né? Ligar o ar-condicionado no quente, isso pode proliferar, então essa doença pode aumentar o número de casos no inverno. Se tiver uma pessoa doente que não está em tratamento e ela ficar num ambiente fechado, pode favorecer. E essa é uma doença que ela acaba sendo negligenciada pelo poder público ou não? A tuberculose é uma doença muito antiga e que muitos, inclusive pessoas que estão na área da saúde, pensam que não existe mais, né? Mas nós temos só aqui no Rio Grande do Sul 5.000 casos por ano de tuberculose, né? Então, existe ainda muita dificuldade no manejo desses pacientes por questões que ainda faltam de investimentos do ponto de vista do poder público para a criação de locais para tratamento de pacientes moradores de rua ou na população privada de liberdade e também nos pacientes com dependência química e outras doenças psiquiátricas, né? Existe pouco investimento nesse ponto de vista. Além do pulmão, algum outro órgão pode ser afetado também? Sim, o pulmão é o principal órgão afetado e é quando ocorrem os casos de transmissão da doença. Mas a tuberculose pode afetar qualquer órgão, né? Por exemplo, os ossos, a pele, a pleura, vários órgãos podem ser afetados. E existe mais de um tipo de tuberculose? A tuberculose ela é causada pelo Mycobacterium tuberculose, né? Ela pode ser então a tuberculose sensível ao tratamento ou ela pode ser a tuberculose resistente ao tratamento, mas a origem da doença é a mesma. E tem pessoas aqui no Rio Grande do Sul que convivem com a doença, que realmente não fazem o tratamento, que a senhora falou que muitas pessoas abandonam o tratamento no meio. Daí como é que é conviver com a doença ou então realmente vai a óbito? A pessoa que não se trata, por um tempo, ela pode permanecer com poucos sintomas, né? Mas com a evolução do tempo, ela vai adoecer, vai infectar outras pessoas e pode acabar evoluindo para o óbito. Nós temos o Hospital Sanatório Partenon, que é um hospital de retaguarda para os casos que não conseguem realizar o tratamento ambulatorial. Eles são internados para a conclusão do tratamento. Perfeito, então aí todos os esclarecimentos sobre a doença a tuberculose. Muito obrigada, doutora Cláudia, muito bem-vinda ao nosso programa novamente, obrigada pela participação. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta, então fique conosco.
Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento nesta segunda-feira. E agora a gente vai saber um pouquinho sobre as informações do esporte. Grêmio e Inter jogaram neste final de semana, mas quem nos traz mais notícias aí é o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo e mais do que jogar, né? Grêmio e Inter já estão praticamente na semifinal do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Grêmio dá para tirar o praticamente, né? O Grêmio classificou, passou o carro para cima do Juventude. E quem nos conta essa história é o repórter Guilherme Paz, que acompanhou o jogo do Grêmio em Caxias do Sul. Não perca as contas, eu sei que é difícil, foi 6-0. No estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio pelas quartas do Gauchão. E o maior respeito que a gente pode ter pelo nosso adversário é o que a gente fez hoje. Jogar futebol e procurar fazer os gols. E o tricolor, com respeito, não tomou conhecimento do adversário. Pois é, foram 6 gols. Mas antes do primeiro aos 23, a situação foi um pouco facilitada. Depois da grande defesa de Marcelo Carné no chute de André, o Juventude teve a chance de abrir o placar com Genilson. Mas como no futebol, o jogo vira muito rápido, 2 minutos depois, ele mesmo, Genilson, em uma entrada violenta sobre PP, recebe o cartão vermelho. E logo depois de uma cobrança de escanteio, PP toca para Marcelo Oliveira, que girando em cima do zagueiro, faz 1-0 o Grêmio. O Juventude ainda tentou com Vidal de fora da área no final do primeiro tempo. Mas foi o Grêmio que logo no início da segunda etapa fez o segundo com Tassiano. O terceiro vem uma bela cobrança de falta de Luan. Ele que aproveitou o rebote do goleiro em chute de Alisson para fazer o quarto. Renato deixou a equipe ainda mais ofensiva. Colocou Tardelli e Alisson em Viseu. E dentro de campo, a equipe respondeu. É o que eu falo para eles, o jogador que se escala. Tem muita gente pedindo passagem, mas também tem muita gente que está jogando e está jogando bem. Então a briga sadia entre eles, tem espaço para todo mundo. É por isso que realmente estou fazendo esse rodízio. Todo mundo está tendo oportunidade, está todo mundo jogando bem, está todo mundo nos ajudando. Isso que é mais importante. Aqui ganha um, ganha todo mundo, perde um, perde todo mundo. Eu acho que o mais importante de tudo é que eles têm jogado. E dado quando dá o recado... Felipe faz contra, impedindo o primeiro gol de Diego Tardelli pelo Grêmio. Mas o gol vinha 2 minutos depois. Tardelli recebe de Luan e por cima do goleiro faz o seu primeiro gol pelo tricolor. 6-0 Grêmio. É o sinal de falar que a classificação está garantida mesmo com 6-0. Eu não vou falar que ela não esteja. Digamos que nós facilitamos bastante as coisas, entendeu? Nós jamais vamos menosprezar qualquer adversário que a gente enfrente. Damos um passo muito importante. Digamos que estamos quase lá. Quase lá é bondade do Renato, né? O Grêmio está lá, o Grêmio está na semifinal do Campeonato Gaúcho e mais. Para mim é muito improvável não termos um Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Vamos combinar que os dois são os melhores times, estão no momento melhor, com reservas, estão dando de goleada em alguns. O Grêmio jogou com várias reservas, o PP não é titular, a zaga é completamente alternativa, o Tassiano de ponta direita, o Marinho é o titular na ponta direita, ou seja, mesmo jogando com um time alternativo, o Grêmio consegue fazer 6-0 ao natural e poderia ter sido 7 se o André não erra o gol. Então, o Grêmio está sobrando. O Internacional, a gente vai ver agora, 2-0 e olha, um jogo que não ofereceu dificuldades para o Inter. Em momento algum, o Inter não teve o controle do jogo. Mas quem nos conta essa história é o repórter Pedro Oliveira.
Contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, o Colorado fez o jogo de ida das quartas de final do Gauchão. Tanto Noia com Amaral e Bustamante, quanto o Colorado com Guilherme Parede, tiveram as suas chances no início do primeiro tempo, mas nada passou disso. A gente começou bem o jogo, né? Até os 20, 25 minutos a gente fez uma boa partida. Só que não terminamos bem o primeiro tempo, a gente começou a ceder pouco de espaço, não conseguimos mais segurar a bola no ataque. No segundo tempo, o Colorado voltou diferente. Com as chegadas do Inter, fazer o gol era questão de tempo. Mas será que Odair Hellmann pode contar pra gente o que ele falou de diferente para o grupo no intervalo? Não pode. Tá bom, Odair. Mas que o Colorado voltou diferente, isso é fato. Eu não disse que era questão de tempo pro Inter marcar o gol. Pois é, eu estava certo. Nico Lopes, nesta bela jogada, abriu o placar no estádio do Vale. Hoje, novamente, ali uma bola... Poucos atacantes pensariam até em chutar ali, virar e chutar. Ele tem essa coisa que é dele, que é um dom, e foi muito feliz. A gente teve a contribuição, mas acho que a parte fundamental ali foi dele, foi todo o mérito dele. Mas não parou por aí. Mesmo com os reservas, o Colorado dominava a partida. Desta vez, Sarrafiori foi quem fez o gol, neste lindo chute de fora da área. Inter 2-0. Sempre é bom conseguir os gols, sube a confiança, a autoestima, assim que estou muito contente. Primeiro, ressaltar que é uma vitória do grupo, e realmente do grupo. Eu tenho ressaltado isso, faço questão a cada jogo, porque a cada jogo a gente modifica as peças, não muda o conceito, não muda a ideia, mas todo mundo consegue dar uma resposta, todo mundo se sente dentro do processo, vai para dentro do campo, consegue dar o seu melhor. Com os 2 gols feitos nesta goleira, o Internacional fica muito perto de passar para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Apenas uma derrota por mais de 2 gols na quarta-feira, no jogo de volta contra o Novo Hamburgo, tiraria o Internacional da próxima fase. É verdade, você falou bem, ela dá uma margem boa para o jogo de volta, mas a gente sabe que futebol pode acontecer de tudo. A gente fica muito feliz com a vitória de hoje, mas sabe que tem um jogo de volta ainda, então não está nada definido, então vamos concentrados para esse jogo de quarta-feira. Importante vitória, não acabou, temos mais um jogo de quarta e a gente vai com muita responsabilidade para passar de fase. E o Internacional que já voltou aos trabalhos. O time colorado folgou no domingo. O Odair até na sua entrevista coletiva contou que gostou do time, que gostou das peças. O Nico Lopes a gente viu aí, fez o golaço. O Sarrafiori também, ele gostou de falar mais do coletivo. Mas deu uma folga geral para todos. O domingo foi de descanso. O treinador até chegou a citar, é importante fazer um churrasco com a família, reunir todo mundo. Quem gosta de ir para a festa, vai para a festa, não tem problema nenhum. Mas depois o camarada tem a possibilidade de estar trabalhando como hoje pela manhã. E quem folgou no domingo, mas trabalhou agora pela manhã, é o Guilherme Passi, que está direto no CT do Internacional para nos atualizar as últimas dessa reapresentação. Gui? Tudo bem, JB? Pois é, foi dia de reapresentação do Internacional aqui no CT Parque Gigante. Os jogadores titulares que atuaram os 90 minutos na vitória do Inter por 2-0 contra o Novo Hamburgo, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, nem apareceram no campo. Ficaram no vestiário, na academia, fazendo um trabalho regenerativo. O Inter que construiu uma boa vantagem, mas o Odair Hellmann vai mandar a campo na quarta-feira contra o Novo Hamburgo, no jogo de volta no estádio Beira-Rio, uma equipe totalmente diferente, uma equipe com titulares e com os alternativos. Iago, Zeca, Rodrigo Dourado, Rodrigo Moledo e Rafael Sobis devem entrar em campo. Na manhã de hoje, o lateral direito Bruno disse que não tem nada a ganho, que é pés no chão e muita concentração para buscar a vaga na semifinal. O Inter que treina amanhã à tarde no estádio Beira-Rio, provavelmente com portões fechados, e a escalação apenas 1 hora antes da partida. Aqui, do CT Parque Gigante, com as informações do Internacional, Guilherme Paz. Valeu, Guilherme. Obrigado pelas últimas informações do Inter, que, insisto, para mim está classificado. O Noia tem aí suas virtudes, o Bolívar parece ter feito um primeiro bom trabalho na carreira, classificando essa equipe, chegando contra o Inter, mas aí não tem muito o que fazer. Agora a dupla Grenal espera os seus adversários e, claro, se prepara para a Libertadores. 2 informações que eu penso que são fundamentais para a Libertadores. Paulo Miranda tem uma lesão muscular mais grave, ele está fora, não vai
vai viajar com o Grêmio para jogar contra a Universidade no dia 3 de abril, lá no Chile, o Jeromel tem chance. Faz um exame desses de ressonância na coxa para saber hoje a gravidade dessa lesão. Mas a tendência é que uma semana o Jeromel esteja à disposição e aí viaja para o Chile para jogar ao lado do Kahneman, que retorna da seleção argentina. E no lado do Inter, 2 lesionados. O Potker, uma lesão muscular um pouco mais forte, mais grave, 15 dias longe dos gramados, e também o D'Alessandro, que tem dores musculares, é um edema, não chega a ser uma lesão, mas aí tem a dorzinha, tem aquele vermelho na coxa, o pessoal preserva o D'Alessandro, mas para a Libertadores tudo ok. Tá certo, Marcele? Tá certo, muito obrigada pelas informações do esporte. Agora a gente faz um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E hoje os municipários aqui de Porto Alegre entraram em greve. E eles organizaram uma manifestação em frente à Câmara. Confira. Os municipários estão reunidos aqui em frente à Câmara Municipal, onde hoje deve ocorrer a votação do projeto de lei que altera o Estatuto dos Servidores. Eu estou aqui com o diretor-geral do Sindicato dos Municipários, Alberto Terres, que vai contar um pouquinho como é que funciona esse projeto aqui. Alberto, me diz então, o que realmente altera no Estatuto dos Servidores esse projeto? Primeiro, é importante dizer que esta greve ela é de responsabilidade do prefeito municipal de Porto Alegre. Porque esse projeto, desde 2017, está sendo apresentado pelo prefeito municipal à Câmara de Vereadores, sem nenhuma discussão com os trabalhadores. O prefeito não nos recebe, repassa para a Câmara de Vereadores, e na Câmara de Vereadores nós tivemos que ingressar na Justiça com um pedido de audiência pública para conseguir colocar nossa versão do projeto aos vereadores da base do governo, os vereadores de oposição. Portanto, é um projeto que ele é extremamente maléfico à categoria municipária, ele atinge 100% dos servidores aposentados e servidores ativos, porque ele acaba com os direitos adquiridos ao longo da carreira dos servidores. Nós temos servidores hoje de 15, 20, 30 anos que terão seu salário, parte do seu salário, cortado se esse projeto for aprovado. A greve continua com um tempo indeterminado. A greve ela foi aprovada por tempo indeterminado. Começamos a nossa concentração hoje a partir das 7 horas, foi o horário de início da greve. Ficaremos aqui até o final acompanhando e aí no percurso do dia nós vamos avaliando quais os próximos passos. Tá certo, então, Alberto, muito obrigado. E a gente continua acompanhando, então, a movimentação aqui do Sindicato dos Municipários em frente à Câmara de Vereadores para a votação que ocorre hoje, durante a tarde, no plenário da Câmara de Vereadores. E agora há pouco, o governador do estado, Eduardo Leite, lançou o programa RS Parcerias. Foram apresentadas as propostas de concessões como parcerias público-privadas. Além disso, o programa pretende melhorar a qualidade dos serviços prestados à população com investimentos em diversas áreas. O lançamento do projeto ocorreu em uma cerimônia no Palácio Piratini e teve transmissão pelo Facebook. O programa prevê a concessão da RSC 287 no trecho a ser duplicado entre Tabaí, Venâncio Aires, Santa Cruz e Santa Maria, com investimento privado de 2 bilhões e 276 milhões de reais e previsão de 5 praças de pedágio. Outro trecho de concessão será a ERS 324, entre Passo Fundo, Marau, Casca e Nova Prata, com valor de cerca de 1 bilhão de reais e 2 praças de pedágio. Também está no pacote que a iniciativa privada deve assumir a administração da estação rodoviária de Porto Alegre, num valor aproximado de 77 milhões de reais, e ainda o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. E o Serasa Consumidor realiza um feirão de negociações de dívidas para quem está em situação de inadimplência. São descontos que podem chegar quase no valor total da dívida. Confira. Até o dia 31 de março, consumidores em inadimplência terão a possibilidade de renegociar suas dívidas com descontos que podem chegar em até 90%. É o feirão Serasa Limpa Nome. O percentual de descontos vai de acordo com a oferta de cada empresa credenciada, que pode ser bancos, empresas de telefonia ou lojas. Também é possível negociar mais de uma dívida.
Interessados podem solicitar a negociação pelo site ou na agência do Serasa, portando um documento oficial com foto e número do CPF. A oportunidade é para quem quer limpar o nome. Eu adquiri umas 2 dívidas há um tempo atrás, daí agora estou tentando fazer a renegociação com eles aí para limpar o nome, né? Ficar com o nome limpo. E a gente segue falando então sobre dívidas, porque começo de ano é momento de pagar muitas contas, né? Muita gente endividado. E para entender um pouquinho melhor algumas dicas, a gente conversa agora com Cássio Moreira, que é doutor em economia. Muito bem-vindo ao nosso programa, muito boa tarde. Doutor, para quem está no vermelho já, quais são as principais dicas assim para começar a se reorganizar nesse início de ano? Bom, a primeira coisa é achar alguns gastos que são desnecessários, né? A gente pode dividir basicamente em 2 coisas, gosto e preciso. Então, uma das dicas para começar a cortar gastos é separar aquilo que tu precisa e começar a procurar em algumas coisas que tu gosta de tu cortar esses gastos, né? Sabe que as pessoas, elas acabam sendo influenciadas por 2 coisas na sua independência financeira. Uma é a questão da situação do país, questão macroeconômica, de emprego, renda, e a outra é a sua educação financeira. As pessoas muitas vezes acabam não sabendo administrar o seu dinheiro e aí acabam entrando em dívidas e, por consequência, ficando inadimplente em alguma delas, né? Pois é, de repente a pessoa fez um investimento, comprou um apartamento, comprou um carro em várias prestações, mas perdeu o emprego, por exemplo. Como é que ela pode fazer para se reestabelecer? Como é que ficam essas dívidas? Dá para empurrar com a barriga, digamos assim, ou não? Sempre dá preferência para comprar as coisas à vista, né? Porque muitas vezes tu consegue um desconto maior do que tu comprando parcelado. E também evitar dívidas que têm uma taxa de juros muito alta. Como, por exemplo, a questão do cartão de crédito, né? As pessoas muitas vezes acabam devendo cartão de crédito e é uma dívida que acaba se acumulando como uma bola de neve. Então, tentar evitar essas coisas e começar a ter o hábito de poupar, né? Por exemplo, tentar fazer com que o primeiro gasto que a pessoa tenha, que aí se torna um investimento, é o quê? É guardar um pouquinho. Mesmo que muitas vezes as pessoas recebem dinheiro que mal dá para sobreviver, mas pelo menos criar o hábito de poupar, pelo menos que seja R$10 por mês, criar esse hábito e a primeira conta que tu tiver, em vez de tu pagar tuas contas, tu poupar, mesmo que seja R$10, tu vai começar a criar esse hábito. E isso vai meio que gerar coisas futuras. Quando tu começou na tua fala, nota que tu falou em relação a apartamento e carro, né? Carro, o investimento, o próprio conceito de independência financeira é tu poder ter um rendimento que tu não precise mais trabalhar. Ou seja, colocar o dinheiro para trabalhar por ti. E então é tu gerar ativos que te gerem renda. E um carro, por exemplo, embora muitas vezes é necessário e nos traz uma locomoção mais confortável, mais rápida, ele não é um investimento, porque quando tu compra um carro, ele já se deprecia quando tu já sai da loja. E ele só te dá gastos. Então, um carro não é um investimento. Um apartamento pode ser um investimento porque tu pode acabar começando a economizar em vez de pagar aluguel ou o próprio aquisição do imóvel tem um ganho patrimonial. Agora, a gente sempre tem que cuidar. Isso vai fazer com que eu ganhe dinheiro ou que eu perca dinheiro. Se eu perder dinheiro, não é um investimento, é um gasto. Dentro de casa, pensando mais na dona de casa, assim, o que dá para economizar? Por exemplo, na lista do supermercado, é bom já ir com a lista certinha para não comprar nada fora dela? Quais são as dicas de economia? A minha mãe sempre me ensinou a anotar tudo, né, no caderno, o que gasta e tal. Hoje, inclusive, tem aplicativos que tu pode fazer isso, de fazer uma planilha entre as coisas que tu recebe e as coisas que tu gasta. Dicas em relação a compras no supermercado: evitem ir no supermercado com fome. Por incrível que pareça, quando a gente vai ao supermercado com fome, a tendência é da gente gastar mais, né? As mulheres, em média, gastam menos no supermercado que os homens. Olha aí. Quando tu vai com criança, por exemplo, cuidem também, porque às vezes tu está olhando e de repente tu olha para trás e o teu carrinho está cheio de coisas que as crianças colocaram, né? E uma outra dica também é que geralmente os produtos mais baratos estão embaixo da gôndola do supermercado. Porque aquela parte que está mais ou menos na altura do nosso rosto, do nosso olhar, ela muitas vezes é paga, ou seja, a empresa paga alguma coisa para colocar
os seus produtos num local com maior visibilidade. E geralmente os produtos mais baratos, eles estão lá embaixo, que dificulta as pessoas a olharem. Então, quando tu começa a olhar isso e olhar muitas vezes o produto lá embaixo, é um produto similar, e se for um produto do teu gosto, com uma qualidade que tu acha parecido, muitas vezes tu vai encontrar produtos mais baratos embaixo da gôndola. Essa é uma outra dica simples que acaba muitas vezes fazendo com que, né? E tu ir ao supermercado já meio que sabendo o que tu vai comprar, facilita. Porque às vezes a pessoa começa a se empolgar, começa a colocar tudo dentro do carrinho e quando vê na conta, né? Às vezes até fica constrangido e acaba pagando, porque fica constrangido de tirar coisas do carrinho que está um pouquinho fora do seu orçamento doméstico. Então, essa é uma pequena dica que eu dou, que eu acho que contribui no dia a dia. E no... Uma ótima dica essa de olhar para baixo. Vou começar a olhar mais para baixo. Mas falasse que as mulheres, elas gastam menos no supermercado, né? Mas, em compensação, tem as liquidações de roupas, de sapatos, de bolsas. A gente conhece Black Friday, esses dias teve o Dia do Consumidor. E as mulheres ficam muito tentadas pelas promoções. Qual seria a dica para esse público? Bom, a dica tanto para as mulheres quanto para os homens é que muitas vezes a gente compra as coisas no impulso. Uma coisa que eu costumo fazer muitas vezes é o quê? Eu vi uma coisa que eu gostei e espero passar um dia. Vou para casa e aí se realmente eu quero, no outro dia eu vou lá e compro. Então isso é uma coisa que às vezes ajuda a evitar com que a gente compre as coisas no impulso. Porque as promoções, a liquidação, ela justamente é criada para mexer com a tua emoção, né? Se tu vê aquilo que parece que é a oportunidade da tua vida, se tu não comprar agora, tu vai perder aquilo para sempre. E lembre-se que sempre vai existir promoções, sempre os produtos vão ser colocados à venda com alguns descontos, né? Tem que cuidar também que existem algumas promoções que... algumas lojas acabam colocando o preço um pouquinho para cima e depois baixam. O desconto não é tão aparente assim. Né? Muitas vezes tu pesquisar, né, é uma coisa que eu faço muito. Às vezes eu vou comprar um produto, acho ele num local e pesquiso ele na internet para ver se o preço está mais barato ou não. Pois é, porque muitas vezes na internet é mais barato, né? Porque na internet, muitas vezes a loja virtual, ela não tem custos que a loja tem, né? Se tu tem uma necessidade de sair da loja já com o objeto da tua compra, é muito mais prático tu comprar no estabelecimento. Agora, se tu vai comprar pela internet, geralmente sempre vai comprar mais barato. Por quê? Porque a loja virtual não tem custos, né, como a loja física tem. Então, a tendência é ter. Então, tu pode fazer essa pesquisa. Hoje, tu pega um smartphone, tu olha, pesquisa lá o produto, olha e tu pelo menos tem noção se aquele produto que está na oferta, está na liquidação, ele realmente está mais barato, porque às vezes no site tu vai comprar mais barato. Bom, e tu falaste antes para economizar, tentar pelo menos guardar R$10 que seja por mês, né? Para quem já conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro, o que tem que fazer? Qual é a estratégia para conseguir guardar mais, juntar mais? É colocar na poupança? Hoje a taxa da poupança é muito baixa. Qual é a dica? Bom, basicamente tem dois tipos de investimento que envolvem riscos diferentes, né? Tu investir no mercado de ações é um investimento que pode te trazer muitos ganhos, inclusive rápidos, mas também envolve um risco muito grande, que assim como tu pode ter ganhos grandes, tu pode também ter perdas grandes, né? Então, geralmente eu aconselho as pessoas a investir em ações aquele dinheiro que tu não precisa. E tu tem tempo um pouco para daqui a pouco ter um assessoramento, etc., e fazer um investimento no longo prazo e não ficar olhando, porque se tu ficar olhando as tuas ações no dia a dia, tu vai te assustar, porque é um mercado bastante volátil. Já se tu tem um dinheiro que tu está com o objetivo de comprar alguma coisa, renda fixa, títulos do governo ainda são um investimento em relação à poupança muito melhores, né? Então, a questão é tu imaginar o que tu quer para o teu médio e longo prazo. Onde é que tu quer chegar, né? Então, e começar a criar esse hábito de educação financeira. Porque, embora a economia do país ajuda, se ela vai bem, se há crescimento econômico, que gera emprego, renda, é necessário também tu criar um hábito, uma educação financeira. E isso pode ser feito com as crianças desde pequeno. Elas aprenderem a administrar a sua mesada para fazer com que a mesada, por exemplo, renda o mês todo, né? Isso tu cria esse hábito.
Perfeito, muito obrigada então pela sua participação. Eu que agradeço ao telespectador e ao convite da emissora e esse belíssimo estúdio aqui. Tá certo. Venham mais vezes, então a porta estará sempre aberta. Obrigado. E agora a gente encerra o Rio Grande Movimento desta segunda-feira. A gente volta amanhã. Outras notícias você confere no Jornal da RDC, hoje às 10 horas da noite. Tchau, tchau.